Paz, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Pai, pastor. Espero que bem. É, Paz, pessoal. Paz, pastor. Paz, vamos lá, pessoal, página de número 4, tá bom? Nossa. O Ministério Terreno de Jesus, página de número 4. O Ministério Terreno de Jesus. Amém? Vamos iniciar aí a nossa segunda aula dessa disciplina. Diz assim a nossa apostila: Cristo se fez homem. E aí nós temos os textos bíblicos que dão essa referência, tá? Ele também se fez servo. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo santo, foi feito pecado. Fez-se maldição e foi contado com os transgressores. Sendo digno, consideraram-no indigno. Foi ainda feito menor que os anjos, que devem ter ficado espantados ao verem Deus encarnado como servo, sendo tentado, sofrendo escárnio e crucificado. Mas depois de tudo, o viram também entronizado e glorificado. Então, o ministério de Jesus, ele é marcado, o ministério terreno de Cristo, ele é marcado principalmente por conta da humilhação que ele sofre, tá? Que se divide em todas essas etapas. Primeira etapa, diz que Cristo se fez homem e tornou-se servo. Não vou entrar no mérito da humanidade de Jesus, porque falamos isso na aula passada, mas sim na característica de servo, tá? Esse servo aqui é alguém que de fato veio para servir, para produzir ao outro. Então, se Cristo, ele no seu ato de ministério terreno, que caracteriza um ato de humilhação, e entre esses atos diz que ele serviu. Por que servir é um ato de humilhação, gente? Por que servir é um ato de humilhar-se? Porque somente alguém que está acima do outro e que decide ser menor do que o outro é que humilhou-se. Lembrando que humilhar-se não significa permitir-se ser pisado. Humilhar-se não corresponde à ideia de permitir-se ser desprezado, menosprezado, tá? Quando Jesus ele tem essa característica de ser servo, ele está dizendo que eu merecia ser servido, mas eu optei por descer e servir a todos vocês. E aí surge essa questão porque ela nos constrange, e nos constrange de modo absurdo. Por quê? Porque hoje todos nós queremos que alguém nos sirva de alguma coisa, principalmente com essa teologia que se prega na atualidade, de que você precisa a todo tempo de pessoas que estejam ao seu lado te honrando. Então, na verdade, não é honra, eles não querem honra, querem bajuladores. Honra é uma coisa, bajular é outra. Então, se eu almejo a bajulação, se eu almejo a honra alheia, eu jamais vou ter na minha ideia, no meu coração, nos meus sentimentos, a ideia de servir ao Jonathan, a Elaine, a Amanda ou a Letícia. Qual é a principal característica que identifica um cristão? A capacidade que ele tem de servir, de prestar serviço, tá bom? De exercer um papel
que enalteça ao outro e não a si próprio. Foi como nós trabalhamos na aula passada da ideia de renúncia e sacrifício. Lembram? Sacrifício, ato que eu tenho de fechar portas para mim. Renúncia, ato que eu tenho de abrir portas para o outro. Então, a renúncia, ela só é uma característica de quem decide ser servo, porque o servo constantemente vai estar abrindo portas para que a outra pessoa possa ter acesso a lugares que eu nem sempre vou ter. Só que a minha ideologia é a seguinte: a farinha é pouco, o meu pirão é primeiro, se eu não comer pirão, eu não te empresto a farinha. Ou seja, o que eu não faço por mim, eu não vou fazer por você. Porque a ideia que eu tenho de que Deus está comigo é pela quantidade de bajuladores que eu tenho ao meu redor. Jesus, enquanto ele produzia as suas ações de milagres, ele tinha 3 tipos de gente ao seu lado. Ele tinha os perseguidores, que estavam ali a todo tempo, ao derredor, procurando um ponto frágil no discurso de Cristo. Tinham as pessoas ali que estavam curiosas para saber o que Jesus ia fazer, que aonde Jesus chegava, algo maravilhoso sempre acontecia. Então, tinha ali a figura dos curiosos. E mais próximo de Jesus, tinham os discípulos. Tá? Então, Jesus ele tinha 3 classes: inimigos, curiosos e seguidores. Trabalhamos isso na aula passada também. Quando ele está para ser crucificado, quem está na presença de Jesus? Quando ele está lá na cruz. Lemos um texto bíblico desse na semana passada. Quem estava lá? Desculpa, pastor, minha internet está pipocando. Não sei se é a minha ou se é a do senhor. Pessoal, vamos tirar a dúvida da Elaine. Está pipocando para vocês ou só a dela? Tava, mas agora parou. Parou. Jonathan, tá me ouvindo bem? Pra mim tá normal. Normal. Letícia? A minha também deu uma pipocada, mas parou. Parou, né? Beleza. Então, se voltar a pipocar, vocês me avisam, tá bom, Elaine? Estou até com os meus dados ligados, nem estou com meu Wi-Fi aqui no computador. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês me informem, tá? Quem assistiu ao vivo e quem assistiu à gravação vai se lembrar de quando Jesus estava na cruz e olha para baixo, ele vê 2 pessoas só. Ou vocês só não se lembram? Eu vou falar que eu não lembro, não. Eu acho que eram os curiosos, não? Oi? Curiosos que estavam ali para saber. Abra aí, ô Jonathan, João capítulo 19, versículo 26 e 27. 25 e 26. Só o 25, perdão. João 16, João 19, capítulo 19, 25 25. e 26. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quantas pessoas? Vendo Quantas Jesus saindo. mulheres? 4 mulheres. Certo? Isso, 4 mulheres. isso. 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, Quem era o eis aí teu discípulo que filho. mais amava Jesus? João, João. Então você tem de 12 discípulos, um somente. E todas as mulheres que acompanharam o ministério de Jesus permaneceram até o final. E dizem que mulher é sexo frágil. Mas na hora do aperto, os homens foram os que correram e as mulheres foram as que ficaram. Tá? Então já quebra esse estigma de que mulher é sexo frágil, que a Bíblia não diz isso. Nem por palavras e nem por atitudes.
tá? Porque na hora que o couro come, são as mulheres que ficaram. Na hora que o couro come, foram os homens que fugiram, tá? Então, quem é que fica só com Jesus? De homem, só João. Então você vê aí os inimigos, os curiosos, né? Por exemplo, um cego foi curado por Jesus? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Ele Sim. estava lá Não. no Não. momento da crucificação, aqui, quando Jesus olha para baixo, ele vê o Bartimeu lá? Não. Não, né? Não. 10 leprosos foram curados por Jesus. Quando Jesus olha para baixo, o leproso estava lá? Não. A mulher do fluxo de sangue estava lá? Também Não. 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 Zaqueu estava lá? Também Não. não. O coxo, né? O que estava lá há 38 anos, estava lá? Também não. O paralítico que desceu lá, apoiado pelos seus amigos, estava lá? Também não. Cadê esse povo? Então, os inimigos, os únicos que ficaram foram os inimigos para o acusar e quem de fato amava e apoiava o ministério de Jesus. Então, quando o couro come, quando a luta chega, você pode ter a certeza bíblica que os que você mais estendeu as mãos para ajudar vão ser estes que não vão estar para fazer o mesmo. Porque quem fica eram as mulheres que não receberam nada de Jesus, mas foram as mulheres que financiaram o ministério de Jesus, que ficaram, tá? E o único discípulo que ficou, só ficou porque o próprio Jesus disse que ele era o discípulo que mais amava. No momento da sua luta, não vai ficar quem você ajudou. Vai ficar quem te financiou e vai ficar quem de fato te ama. O resto, pernas para quem te quer, tá? Mas mesmo assim ele optou por servir. Segundo ponto, sendo rico, ele se fez pobre. Sendo rico, ele se fez pobre. Teologia cristã, cristocêntrica. Eu sou rico, mas para enriquecer aos outros, eu tenho a capacidade de me tornar pobre. Teologia atualizada. Eu faço você ficar pobre para que eu me torne rico. E ainda digo que esse é o selo da aprovação de Deus para com a minha vida. Quanto mais rico eu for, significado é de que mais abençoado eu estou sendo por Deus. Se esse paradigma fosse estabelecido sobre a imagem do Cristo, nós diríamos que Cristo foi amaldiçoado por Deus, porque ele não tinha onde recostar a sua cabeça, teve momentos que teve fome, teve momentos que teve sede, teve momentos que foi cansado e no final morreu crucificado de uma forma terrível, como um bandido marginal. Teologia bíblica. Se eu tiver riquezas, eu tenho que dividir com os pobres. Teologia atualizada, que é a que nós vivenciamos hoje. Eu faço-me rico às custas da sua pobreza. Para Jesus, eu abro mão do que é meu para você ter. Para o homem atual, eu tiro o que tu tem para que eu possa ter. Para Jesus, eu fico pobre para você ficar rico. Para o homem atual, você fica pobre para que eu venha ficar rico. Porque isso é sinal do selo da aprovação de Deus e por isso eu estou próspero caminhando por essa terra. Não a troco do suor do meu rosto, mas a troco do suor do teu. É Jesus, gente. É Jesus. Abra aí, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9.
Quem achar pode ler, por favor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse, vos tornasseis ricos. Para que pela sua pobreza nós viéssemos a nos tornar ricos. Se eu sou cristão e eu só penso no meu umbigo, eu não sou cristão, gente. O cristão não pensa em si, o cristão pensa no outro, no próximo. Tá? Terceiro ponto. Sendo santo, foi feito pecador. Ele não conheceu o pecado, mas pagou por eles. Pagou por quê? Para que nós não viéssemos pagar. Sabe qual é o significado disso? Ele se fez vilão para que eu me tornasse o mocinho da história. Já viu naquela discussão, naquele entrave entre as pessoas, que você decide ser o vilão da história? Foi o que Jesus fez. Ele decidiu ser o vilão da historinha. É como se chegasse no momento, ele fala assim, quem vai fazer o papel de vilão? Jesus, eu. E o de mocinho? Eles. Entende? Quem vai ser o inimigo? Jesus, eu. Quem vai ser o super-homem? O Jonathan. Quem vai ser o vilão? Eu. Quem vai ser a Mulher Maravilha? A Elaine, a Letícia e a Amanda. Ele permitiu-se ser o vilão da história, para que nós viéssemos a ser os mocinhos. Ele não pecou, não errou, não produziu mal, muito pelo contrário, foi preso, morto, crucificado por fazer o bem. E quando foi acusado de fazer o mal, qual foi o discurso de defesa de Jesus? Qual foi o discurso de defesa de Jesus quando ele apontou, quando ele foi acusado de ser um herege, de ser alguém que expulsa demônios pelo nome de Belzebu? Qual foi o discurso de defesa de Jesus quando foi preso no Getsemane e levaram ele ao Sinédrio? Qual foi o discurso de defesa dele lá? Qual foi o discurso de defesa de Jesus quando levaram ele a Herodes? Qual foi o discurso de defesa de Jesus quando levaram ele a Pilatos? Se vocês me disserem, eu dou um prêmio para vocês. R$ 2 ou um prêmio misterioso. Sabe qual foi o discurso de Jesus de defesa? Nenhum. A única coisa que Jesus fala diante de Pilatos Pilatos fala que acerca que ele era Deus, que ele era o rei desse povo. Jesus fala assim para Pilatos, tu dizes. E se cala, velho. O cara se cala. Você não está dizendo que eu estou em pecado? Não estou em pecado. Você não está dizendo que eu sou um herege? Eu sou um herege. Você não está dizendo que eu expulso demônio por nome de demônio? Então eu expulso demônio por nome de demônio. Ah, então você vai ser crucificado. Então eu vou ser crucificado. Mas tu vai morrer, então eu vou morrer. E ponto. O problema é que hoje todo mundo quer apontar o erro de todo mundo. Eu já cometi esse erro, vou cometer várias outras vezes. Procuro, né? E tenho procurado me manter na perspectiva de melhorar nesse aspecto. É como C.S. Lewis vai dizer, já cansei de citar essa frase aqui para vocês, no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer que somente os idiotas entram numa discussão. Porque eu vou discutir com o Jonathan. Eu não possuo uma verdade absoluta do fato, porque ninguém possui. O Jonathan também não. Só que nós estamos discutindo para quê? Para implementar a minha verdade? Não. Eu vou discutir com o Jonathan para dizer que o discurso do Jonathan é mentiroso. E o Jonathan vai fazer o mesmo. Só que quem possui a verdade? O Jonathan? Não, ele não tem. Eu possuo a verdade? Também não. A ideia aqui é só provar que o outro está errado.
C.S. Lewis vai dizer que eu e o Jonathan somos dois idiotas, dois trouxas, dois babacas. E depois que a temperatura calma, eu não me lembro mais do porquê discutir com ele, ele não se lembra mais do porquê discutiu comigo. Por quê? Porque além de dois trouxas e babacas idiotas, somos dois possuidores de Alzheimer, que a gente não vai se lembrar do porquê aquela discussão aconteceu. Eu vou dar inúmeras desculpas. Aquela discussão, o porquê daquela discussão não vai ser lembrado. Eu vou lembrar do que o Jonathan me falou para me ferir, e ele vai se lembrar do que eu falei para feri-lo. Mas se lembrar do porquê começou aquela discussão, nenhuma das partes vão se lembrar. Lembram-se do que falou um para o outro, mas não lembram-se do motivo da guerra. Eu vou me lembrar do tiro que ele me deu no braço e ele vai se lembrar do tiro que eu dei nele na perna. Mas o do porquê eu dei o tiro, ninguém se lembra mais. Então, a maior parte das feridas que são geradas na nossa vida e que nós geramos na vida do outro foi simplesmente pelo fato de não aprendermos com Jesus, que tem momentos que nós precisamos aprender a ser o vilão da história. É melhor ser o vilão de uma história que o outro conta do que você ser o responsável pelas suas falas. Porque quando o outro te acusa de um erro, entendeu? E você aceita, faz como Jesus fez. Sendo santo, foi feito pecador. Outro sim. Então eu posso... Oi? Desculpa, professor. Nada? Então eu posso dizer que o justo ele não se justifica. Aí cabe bem isso. Sim. É um jargão pentecostal, né? Mas é uma verdade. O justo não se justifica. Até porque, Amanda, de nada adianta você falar para quem não quer ouvir. De nada adianta você querer se justificar para quem não vai querer te entender. Se eu quiser falar mal de você, nada do que você for falar para se justificar vai ser suficiente para que eu pare de falar mal de você. Então é melhor calar mesmo. Melhor escalar. Melhor escalar. Entendeu? Melhor escalar. E é difícil se calar, mas é necessário. Então ele fez-se maldição, tá? Foi contado com os transgressores, ele foi incluído entre aqueles que não prestavam. Tanto é que ele está sendo crucificado ao lado de dois ladrões. É olhar para Jesus e falar assim: pense em alguém que não presta. Fulano, ciclano e Jesus. Entendeu? Ele foi inserido com quem não presta, entre os transgressores. Tá bom? E por aí vai. Início do seu ministério. Após o seu batismo, Jesus inicia o seu ministério. Com quantos anos Jesus se batiza? 30 anos. Tá? Eu vou ler aqui, a gente vai para contextualizar melhor a fala. Após o seu batismo, Jesus inicia o seu ministério. João Batista não via necessidade de que ele fosse batizado. Por quê? Porque sentiu-se inferior e sabia que Jesus não tinha pecado. Ele não precisaria passar por um batismo de arrependimento, nem tinha de que se arrepender. Beleza? Então, mas ele foi batizado. Então, vamos pensar aqui comigo. Jesus foi batizado. O batismo de João era para arrependimento de pecado. João não vê necessidade disso, porque Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus quis se batizar?
Se Jesus sabia que não tinha pecado, se João sabia que Jesus não tinha pecado, e o batismo de João era para arrependimento de pecado, por que que Jesus quis ser batizado, sabedor de todo esse cenário? E aí? Esse é um exemplo. Para ser um exemplo, tá, já tirou de 10, você tirou 3. Falta mais 3 pontos aí para você ficar na média, para não ficar reprovado, entendeu? Que foi para servir de exemplo, isso é um fato. Exemplo Sim, do quê? também ele diz que era para se cumprir as escrituras. Já ganhou mais um ponto, 4. Eu digo mais tendo um entendimento, né? Porque ele não precisava. Então, ele não Segura, Jonathan. tinha pecado. Nós temos pecado. Oi, vocês estão comigo ou só o dele travou? Tô aqui. Eu Tá tô aqui. aqui, mas O eu dele também não travou escutei o que lá. ele falou, não. Não saiu nada, não. Ele travou. Vamos? Travou tudo que você falou, Jonathan. Não saiu nada. Vou seguir aqui. Vamos lá. Jesus, de fato, ele vai se batizar para que se cumprisse a palavra. Ele não se batizou para a remissão dos seus pecados. Beleza. O batismo de João era para solucionar a questão do pecado. Jesus não tinha pecado, logo não precisaria se batizar. Mas se ele não se batizasse, ele estaria deixando de cumprir o que a lei dizia. Ou seja, ele pecaria. Por que que Jesus faz questão de se batizar? Mesmo não tendo pecado. Porque se ele não se batiza, ele não estaria cumprindo com os preceitos da lei. E ao não cumprir os preceitos da lei, ele estaria em pecado. Então, mesmo não tendo pecado, mesmo não precisando fazer o que ele fez, mesmo não precisando passar pelo que estava passando, ele fez. Por quê? Porque mesmo não merecendo, mesmo não precisando, mesmo não tendo nada de errado, ele fez o que tinha que ser feito. E a Bíblia vai dizer que o pecado não é o que eu faço de errado, mas é quando eu deixo de fazer o que é certo. Porque às vezes a gente acha, Amanda, que pecar é só quando eu faço o que não devo. Mas pecar também é quando eu deixo de fazer aquilo que eu devo. Não preciso me batizar porque eu não tenho pecado. Ok. Mas a lei dizia que todo mundo tinha que passar pelo batismo. Então, mesmo não precisando, eu vou passar. Porque se eu não passar, eu não vou estar em obediência às regras. Então, eu cumpro a regra não porque eu preciso. Eu cumpro a regra para não pecar, para não errar. E as pessoas não entendem isso. Não compreendem isso. Pecar não está atrelado à ideia de fazer o que não deve, mas também em não fazer o que se deve. Aquele que sabe ou que pode fazer o bem e não o faz, peca. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu já tinha conversado com essa pessoa por muitas vezes sobre essa temática. Direito e dever. Todos nós temos os nossos direitos e todos nós temos os nossos deveres. Direito é o que eu tenho de ter acesso a alguma coisa. Dever é aquilo que eu tenho para com os outros. Nem tudo que eu tenho direito, eu tenho o dever. Exemplo, suponhamos que
a Elaine, ela abre ali agora a imagem da sua webcam e começa a me esculachar. Comece a me humilhar, falar um monte de coisa a meu respeito. Tu é isso, tu é aquilo e tal, 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 tal. Eu tenho o direito de resposta? Sim ou não? Sim, né? Então, o mesmo direito que ela teve de falar o que falou, eu teria o direito de falar para ela. Não é isso? Eu teria o direito, sim ou não, Jonathan? Sim, né? Sim. 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 Mas eu teria o dever? Não. Eu teria a obrigação de dar a resposta a ela? Não. Eu não sou obrigado. Direito, o que a Elaine tem que me oferecer. Dever, o que eu sou obrigado a oferecer a ela. Então, se ela abre a câmera para me humilhar, eu teria o direito de fazer o mesmo com ela. Mas eu não tenho dever. Então, em silêncio eu vou ficar. Porque eu não sou obrigado a devolver a ela aquilo que ela me deu. E as pessoas hoje, elas vivem dessa forma. Fez comigo, eu tenho o direito de fazer também. Sim, tem, mas você não tem o dever. Guerra que acontece lá no Oriente Médio entre Israel e Hamas. O Hamas atacou Israel de modo brutal. Israel teria o direito de contra-atacar. Mas será que eles tinham o dever de fazer isso? A obrigação de contra-atacar para dar uma resposta para o Hamas e para toda a humanidade? Não. Ao meu modo de ver, não. Israel poderia muito bem, já que nos atacaram, vamos fortalecer as nossas fronteiras, vamos assistir aos familiares que perderam seus entes queridos, vamos aumentar a tecnologia, identificar onde foram os erros, para que esse ataque não venha acontecer novamente. E aí eles atacaram Israel, Israel foi lá e atacou o Hamas. E aí, sabe qual é o resultado disso? Morte dos dois lados. Uma situação que poderia morrer só algumas pessoas, devastou toda uma sociedade, as duas, porque continuaram morrendo soldados de Israel, assim como continuam morrendo soldados do Hamas. E ainda, para piorar a situação, os inocentes estão morrendo também. Porque quando eu tá, exijo o meu direito e torno um dever, uma obrigação de pagar na mesma moeda, não vai ser só a Elaine que vai ser prejudicada, outras pessoas vão ser também. Então, não confundam justiça com vingança. Foi isso que Jesus nos ensinou. Deu numa face, tu tem o direito de dar na outra da pessoa, mas não tem o dever. Virar outra face. Mas fulano falou isso, eu tenho o direito de falar também. Tenho, mas não tenho o dever. O que que eu faço? Dobro o joelho, boca no pó, coloca na mão do Senhor. É fácil viver dessa forma, sim ou não? Ah, não é fácil, não. Vou te É por isso confessar. que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Esse caos. É fácil fazer dieta, sim ou não? Não. Não. Mas a gente faz quando precisa, não faz? Sim. Por exemplo, se você tiver com a sua diabetes alta, o seu colesterol alto, e o médico falar assim, ó, ou você corta esse tipo de alimento, ou tu morre. Você corta ou não? É, eu corto, né? Corta. Corta, né, Elaine? Corta, né, Amanda? Então, quando o negócio aperta, aquilo que é difícil se torna possível.
Então, se eu consigo regular a minha alimentação para não infartar e morrer, eu também posso controlar essas situações para que eu também não possa morrer. Eu tenho aprendido muito nesses últimos meses com essas situações, porque a gente erra, a gente vai errando ao longo da nossa caminhada. E esses erros vão tornando a nossa mochila um pouco pesada. E a gente vai perdendo coisas de muito valor, né, nessa trajetória. Porque a gente está sempre querendo ganhar, sem entender que, às vezes, ou na grande maioria delas, é necessário perder. O próprio Cristo vai dizer: aquele que quiser achar ou ganhar, vai perder. Mas aquele que perder por amor de mim, vai ganhar. E aí, às vezes, a gente vai perdendo achando que está ganhando. Quando o ganhar, às vezes, vem com o perder. Beleza? Então, ele faz para não pecar. E não porque ele tinha pecados. Na questão do batismo, tá? Na questão do batismo. Mas Jesus fez questão de ser batizado num ato de obediência para cumprir toda a justiça, deixando-nos o exemplo, como o Jonathan aqui retratou, tá? Seu ministério foi exercido na plenitude do Espírito. Sua preparação no deserto. Após ter sido batizado por João, no Rio Jordão, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a fim de jejuar 40 dias e 40 noites no deserto. Olha que maravilha, né? Jesus está lá no Jordão, sendo batizado por João, em caráter de obediência. Beleza? Ele vai se batizar porque ele é obediente ao Pai. Ele está descendo as águas para demonstrar toda a sua obediência a Deus. Bom, se você obedece a Deus, entende-se que você vai ganhar coisas boas ou ruins de Deus? Boas. Boas, né? Então Jesus obedece, por obediência a Deus. O que que Deus dá para ele, Elaine? Provação. Uma estadia no deserto. Companhia de quarto de Jesus no deserto, Satanás. Que bênção, hein? É. E tá a gente aí, ó. Eu vou obedecer ao Pai, vou viajar para Paris. Eu vou obedecer a Deus, vou comprar um carro importado. Eu vou andar em obediência e vou andar de vitória em vitória. Eu vou obedecer a Deus e vou viajar de avião. Eu vou obedecer a Deus e vou entrar naquela multinacional. Jesus obedeceu a Deus no mesmo dia, viu o céu se abrindo, uma pomba descendo e uma voz que gritava: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. No outro dia, o Pai pega Jesus, nem foi o Deus Pai, foi o Deus Espírito Santo. Pega Jesus, vamos dar um rolê, filho. Eu vou na Disney, né? Estou andando de obediência, tomar um café lá na Colombo, Copacabana, de frente para o mar. É isso? Vou jantar ali, comer no Outback. Chegou o momento da honra. Imagina a mente de Jesus se fosse igual a nossa. Eu conversando com o pessoal, né? Eu falei, Vaso. Aí, Vaso, falei, Deus é me honrar. Valeu o tempo da aprovação, valeu o tempo de andar em obediência. Eu falei que a dupla honra ia chegar na minha vida. Aí o pai me chamou para dar um rolé. Vai me dar a minha bênção. E vai vir com sabor de mel. Daqui a pouco Deus vai lá, deixa Jesus assim, ó, lá no deserto. Ó, 40 dias e 40 noites aqui, tá bom, filho? Tu vai ficar comigo, pai? Não. Um amigo meu vai ficar. Dá um assovio e vem quem? O rabudo, o cara de lata. Vem o diabo, Satanás, filho das trevas. Aí tá o diabo e Jesus.
E Deus fala assim: olha, tu tem carta branca para fazer o que quiser com ele. E olha, ó, linha na pipa. Que benção é essa ainda da obediência, hein? Não, mas não é diferente hoje em dia, não. Ah, não é, mas para o povo é, né? Para o Não é. povo andar em obediência é sinal de que Deus vai te honrar de uma forma diferente que honrou a Jesus. Se Deus Pelo Pai menos, não poupou Deus Filho, vai te poupar por quê? Pode falar, Elaine. pelo menos é a forma que a gente é doutrinado, né? Exatamente. Porque nós somos ensinados, Elaine, a viver uma fé do ter, não uma fé do ser. A fé Um não faz evangelho eu de ter. recompensa. Oi, Elaine? E viver um evangelho de recompensa, como se De a gente já tivesse barganha. pagado alguma coisa. Exatamente. De Exatamente. flores também, né? Que tudo são flores. Tudo são flores, É, Amanda. Tudo são flores. Depende da flor. A rosa tem espinhos, só que eu quero ter a rosa, mas não quero ter acesso aos espinhos, É isso, professor. É porque né? as pessoas estão criando um evangelho que não tenha luta, que você não tenha perseguição, que você não seja caluniado, que você não seja apontado. E, meu filho, e não adianta você correr, porque todo lugar tem isso. É você focar no em Cristo e para poder ir para o céu. Porque senão vai ficar aqui. Exatamente. Pode falar, Elaine. é porque não, a gente também não, a gente não, eu digo a gente, né, a gente está aprendendo, assim, se tem o pensamento de que quem está num púlpito, quem está à frente é quem está ensinando, né? O entendimento básico é esse. Só que a gente não é afrontado quanto a isso. Nos cultos, nos ensinamentos, a gente não é afrontado quanto a isso. A gente não é afrontado quanto ao fato de que a gente precisa se corrigir, a gente não é afrontado no fato de que a gente não está certo, que a gente precisa sair desse pedestal que a gente mesmo se coloca. A gente mesmo se coloca. A gente bota uma roupa bonitinha, faz um cabelinho, a gente tem uma aparência de santo e se age como se fosse santo. E qualquer um que entra na igreja ou que a gente esbarra, que tenha uma fisionomia ou uma história que seja conhecida diferente, parece que a gente é melhor. E não é assim. E a gente acaba, como o senhor falou um dia desse, a gente acaba matando os irmãos que estão ao nosso lado. Porque a gente, por mais que a gente não fale, a gente põe uma postura de que a gente é perfeito, de que a gente é certo, de que a gente é santo. E quando vem uma pessoa diferente, quando vem uma pessoa com uma vida exposta, é apontado, se sente menosprezado. Por mais que não saia uma palavra da nossa boca, às vezes sai um gesto que machuca muito mais. Um olhar, né? Exato. Sim. E a Você gente não é falou. confrontado quanto a isso. A gente, como se a gente estivesse sempre levando um tapinha nas costas de que você está certo, de que você está assim. Não, a gente não está certo. Eu não quero ouvir que eu estou certa. Eu quero ouvir alguém falar: olha, você está errada, você tem que agir dessa forma, você precisa ir por esse lado. Assim, eu acho que a gente tinha que ouvir isso. Uma orientação. Só que a orientação que nós temos hoje está de acordo com o volume das bênçãos que nós recebemos. Então, como é que eu faço para identificar se você está bem com Deus? Pelas bênçãos que você possui. Ou, então, se as portas estão se abrindo para a Elaine, significa que Deus está abençoando ela. Mas se as portas fecharem, significa que Deus não está mais abençoando. Se a Elaine posta uma foto em Nova York, eu vou dizer que a Elaine foi abençoadíssima por Deus. Mas se a Elaine se encontra no leito hospitalar, foi porque a Elaine desobedeceu a Deus em algum momento. Só que quando eu olho para Jesus aqui nesse fato, ele obedeceu ao Pai, foi batizado para cumprir a palavra e, como resultado, não foi para Nova York, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. É porque a gente Então, o esquece que que o levou processo é Jesus para o importante. deserto foi exatamente o fato dele ser obediente.
tem atos de obediência que me levam para um lugar de exaltação, mas tem atos de obediência que me levam para um lugar de humilhação. Ter essa sabedoria e entendimento é essencial. E foi como a Elaine falou. Por vezes, nós somos muito mal doutrinados, instruídos, orientados, porque essa informação ela é tão simples que uma simples leitura da palavra faz com que você compreenda que nem tudo, como disse a Amanda, são flores. Existem cravos no meio dessas rosas. Professor, Oi, pode falar. então, como a Elaine disse, né, a Elaine falou sobre essa questão, né? A gente fica até meio perdido, porque se a gente não pode, né? Eu não estou falando que você tem que expor, mas se você sabe do erro, a pessoa está no erro, vivendo no erro, se vestindo de santo, né? Tendo portas abertas como se fosse uma pessoa abençoada, como o senhor disse, que não quer dizer que Deus está se agradando. E aí você faz o quê? Porque quem faz o certo agora está errado. E quem faz errado agora está certo. Não se pode mais pregar na igreja a verdade. Jesus está voltando. Se você não amar o seu irmão, se você não parar de roubar, se você não matar, se você não traficar, se você não cheirar, você não pode mais pregar isso nas igrejas. Porque agora é um conjunto de quantidade. Quanto mais membros, mais ovelhas, melhor. Mas ninguém está preocupado em pregar a verdade. Eu sei da verdade por causa das igrejas antigas que a gente ouvia, entendeu? Das igrejas antigas, das irmãs do antigamente. Hoje em dia não é mais pregado isso. Hoje em dia isso não é mais falado. Tem igreja para tudo quanto é tipo e estilo. A irmã que gosta de andar com short curtinho, a irmã que gosta de andar com decote, a irmã que tem para todo gosto. Mas as pessoas não querem agregar sua vontade numa igreja que tem um padrão. Ou seja, eu digo até para o outro não pecar. Porque senão o irmão tem que olhar para o céu. O irmão passa mais o culto olhando para o céu, porque se olhar para baixo, peca. Ele tem sangue na veia, ele não tem azeite. Aí você não pode pregar sobre a vestimenta, irmão? Se vestir com modéstia, tá? Isso é bíblico. Se vestir com modéstia. Porque a mulher cristã, ela pode ser elegante, andar bem vestida, sem se mostrar. Mas isso hoje em dia não é pregado. E se você falar, sabe o que você escuta ainda? Eu não gosto que ninguém doutrine minhas ovelhas. Eu que tenho que doutrinar. Mas o que minha mãe me ensinou foi o quê? Que eu aplico na minha vida com meus filhos. Se eu não quero que ninguém corrija meus filhos, eu tenho que corrigir. Eu faço esse papel. Porque ninguém vai precisar fazer. Ninguém vai precisar te dizer, ó, o erro está aqui, está aqui, está aqui. Mas você tampar o olho para o pecado para poder estar cheio de pessoas à sua volta, eu acho que isso não é evangelho. Eu acho que não é cristianismo. E não dizer que eu não tenho pecado, porque eu tenho muitos, senão eu não estava nem mais aqui. Mas as pessoas hoje em dia não querem que fale, não querem ser confrontadas. Não é mais pregado isso. Nada disso que ela falou aí é pregado hoje em dia mais. Você vai para o culto de doutrina, se fala tudo, menos que se você não se libertar, você vai para o inferno. Você não vai para o céu. Se você não se converter dos seus maus caminhos, não se humilhar, você não vai para o céu. Isso aí não é pregado. Isso aí é o Apocalipse. Você quase nem vê. Quer pregar milagre, quer pregar que Jesus cura, que Jesus dá vitória, dá chave, dá carro, entendeu? Igual o senhor falou na crucificação. Nenhum dos que foram abençoados estava na crucificação. Mas hoje em dia isso é a mesma coisa. Jesus já ressuscitou e essa situação continua a mesma. Sim. O seu problema, a sua fala, seu pensamento, foi o mesmo pensamento de Asaf, no Salmo 73. Já leram, né? A nossa indignação foi a mesma indignação de Asaf. Vou ler só os 4 primeiros versículos. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.
Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por que que Asaf diz que quase os pés dele Por que que Asaf diz que quase se desviou e por pouco ele não escorregou na casca da banana? Asaf está no limite. Ele fala assim, cara, eu quase desviei. Quase caí em pecado. Por qual motivo, Asaf? Ele vai responder no versículo 3. Porque eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e é sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limites às imaginações do seu coração. Eles zombam, eles falam malícia, eles são arrogantes. Verso 9. Erguem a boca contra o céu, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe água em abundância. Eles dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas só aumentam. Na verdade, olha isso, na verdade que em vão purifiquei o meu coração. É Asaf dizendo, cara, eu cheguei ao entendimento que tudo que eu vivi para Deus até o presente momento foi em vão. Em vão foi ter me santificado, em vão foi ter me purificado, em vão está sendo a minha consagração, porque quando eu olho para quem não faz isso, é só prosperidade, riqueza e bom grado. Em vão lavei as minhas mãos na inocência, porque o dia todo eu sou afligido, sou castigado logo pela manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O resultado, meninas, tirando o Jonathan, né? De todas as ações dessas pessoas, não vai ser agora. Asaf continuou vendo o ímpio prosperando, enriquecendo, se dando certo, sendo feliz. Eles continuaram prosperando, vencendo e enriquecendo, sendo alegres, felizes e contentes. E Asaf só se lascando. Porque a visão que Asaf teve era acerca do fim dessa galera e não de como eles iam viver na terra durante aquele período. O resultado das ações, Amanda, dessas pessoas que você narrou, das pessoas que Elaine narrou, não vai ser agora. Vai ser no final. Que é triste, né, professor? Porque eu acho que ninguém merece o inferno. Eu não desejo inferno para ninguém, gente. Deus não fez o Nem para inferno o pior para o homem. inimigo. Aí Eu o não que eu desejo. faço Pai. para isso? O que eu faço para mudar isso? Quer uma resposta? Nada. Porque você não vai conseguir fazer o que o Espírito Santo não está conseguindo. Faz o teu. Por isso que o texto sagrado diz: aquele que encontra-se de pé, ore. Ora para quê? Para que não caia. E o que me faz cair? Olhar a prosperidade, a riqueza e a felicidade de quem não quer nada com Deus, de quem não quer andar em obediência com Deus. Você vai viver 100 anos. Se essa pessoa viver 100 anos, você vai ver 100 anos de prosperidade na vida dela. Porque o resultado não é agora. O resultado é no fim. É no fim. Quando Asaf entrou no templo, ele falou assim: agora eu entendi.
O quê? O fim deles. E é macabro. Então, Jesus está sendo tentado no deserto por andar em obediência. Tem deserto que aparece em tempos de obediência. Obedeceu, obedeceu. Vamos para o deserto. Nessa fase de jejum, oração e meditação no lugar solitário, que foi preparado pelo Espírito Santo, ele teve o seu preparo espiritual. São inúmeros os exemplos das pessoas nas Escrituras que, ao serem chamadas por Deus, não foram colocadas de modo imediato nos seus postos. Passaram primeiro pela fase de preparação, treinamento, como Abraão, como Moisés e João Batista. Tá? O mesmo processo que Abraão passa não é o mesmo que Moisés passa, e muito menos do que João Batista passa. Existe um mesmo local. O local que Abraão é preparado é no deserto. O local que Moisés é preparado é no deserto. O local que João Batista foi preparado é no deserto. Com isso, eu entendo que sem deserto, sem intimidade. Só existe uma coisa que faz o homem crescer. É o deserto. São as perdas, são as lutas. A vitória, ela mascara o erro. A derrota expõe o erro. É por isso que quando nós perdemos, nós crescemos. Às vezes as pessoas falam assim, esperou perder tudo para poder aprender? Sim, porque é na perda que você amadurece, cresce. Com Jó foi assim. Antes ele não conhecia. Era Deus quem o conhecia. E depois? Depois ele pôde falar. Além de Deus me conhecer, agora eu também o conheço. Depois de quê? De perder filhos, bens e servos. Entende? Então, sem deserto, sem intimidade. Tá? A duração do seu ministério. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, mas por quanto tempo ele se preparou, gente? Quanto foi o tempo de preparação de Jesus? 30 anos? 30 anos. 30 anos. Quanto tempo durou o seu ministério? 3. Então, o preparo é sempre maior do que o exercício da função. Tem gente que acha muito tempo fazer um básico em teologia, 2 anos e 2 meses. Às vezes a pessoa fala assim, quanto tempo? 2 anos e 2 meses. Isso tudo, eu falei, rapaz, um padre estuda por 10 anos. Jesus por 30. Tu está reclamando de 2 anos. O preparo para o exercício da função deve ser sempre maior do que o tempo do exercício da função. Quer ver um exemplo? Quanto tempo você estudou, Jonathan, para poder pregar aquela mensagem? Pô, foi o mês todo. Então, vamos botar aí 30 dias, não é isso? Foi. Para pregar por quanto tempo? 20 minutos. 25. 30 dias para pregar por 25 minutos. O tempo do preparo é sempre maior do que o tempo do exercício da função. Visualizamos as Olimpíadas agora. Um corredor de 100 metros rasos, ele corre, o campeão, 9 segundos e um cadinho. Ele treina por 4 anos para disputar uma prova que dura 9 segundos. O tempo do preparo é sempre maior do que o tempo do exercício. Quando eu inverto esse papel,
O sucesso não é alcançado. Não adianta você dizer, eu não vou me preparar, vou chegar na hora e vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. Você se preparando, tem hora que dá tudo errado. Por exemplo, a gente tem uma hora e meia de aula. Se vocês deixarem para ouvir acerca do assunto só nessa 1 hora e meia, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas vocês têm 30 dias para lerem tudo sobre Cristo. Por isso que é uma disciplina por mês. Então você tem 30 dias. Cara, esse mês a matéria é Cristologia. Vou baixar um livro em PDF. Eu vou tirar um sábado da minha agenda, onde eu gasto 50, 60, 70 no lanche. Eu vou comprar um livro de 30 sobre a disciplina de Cristologia. Vou lá na Livraria Família Cristã, eu vou no Sebo, né, comprar um livro usado, vou na Shopee, no Mercado Livre, vou no quinto dos infernos. Mas, se a disciplina é Cristologia, eu vou comprar um livrinho de Cristologia. Vou deixar de comer um podrão no sábado para comprar um livro da disciplina. Que aí eu vou dar aquela papirada, vou agregar conhecimento e vou ter na minha estante ali um livrinho de Cristologia. Para cada disciplina da grade básico e bacharel, eu tenho pelo menos 3 livros sobre a disciplina. Fóruns em PDF. Eu vou tirar aí 10, 15 minutos por dia para escutar um documentário sobre a cristologia, né, no YouTube e tal. Quando eu estiver ali, ó, sei lá, dando uma barrigada, eu vou ver um documentário lá de um cara desse aí sobre o tema. Não, estou lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, vendo status de todo mundo. Esse é o grande problema nosso. Enquanto isso, o diabo vai ganhando tempo. Pode falar, Elaine. Não, isso é uma verdade. A gente não se atenta, mas isso é uma verdade. Isso aí. Então, que a gente possa entender isso daí. Entender isso daí. O cálculo da duração é feito com base nas festas pascuais que ele esteve, né? O início do seu ministério se deu na véspera de uma Páscoa. Depois ele participou mais de 2. Morreu na véspera de uma outra festa da Páscoa. O seu primeiro ano foi o ano de obscuridade. O seu segundo ano, o ano do favor público. O terceiro ano, o ano da oposição. O ministério de Cristo ele é dividido em 3 períodos. Primeiro período, o período do ninguém conhece. Ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Esse é o primeiro período. Nesse primeiro período, alguém perseguia Jesus? Não, porque ninguém o conhecia. Segundo período, o período da popularidade. Alguém perseguia Jesus durante o período da popularidade? Sim. E culminou no terceiro período. Hoje as pessoas querem o quê? Elas querem a popularidade ou elas querem o anonimato? Elas querem o anonimato. Então, eu preciso aparecer. Jesus, ele fazia questão de não aparecer. Ele sempre pedia, vai, não fale nada para ninguém. Vai, não conte nada para ninguém. Para Maria, sua mãe, no casamento em Caná da Galiléia, ele deixa claro, varoa, não é chegado ainda o meu tempo. Por que Jesus fazia questão de trabalhar no anonimato? Porque quanto mais tempo no anonimato ele ficasse, melhor seria a sua performance. Melhor seria a capacidade dele fazer pelas pessoas.
menor seriam as barreiras. Mas hoje nós também trilhamos um caminho oposto. Eu quero a popularidade. Eu não quero o anonimato. Em tempos de redes sociais, eu vou pregar em um lugar e coloco lá, hoje foi 10 almas, 2 almas, 5 almas. O culto hoje foi uma benção. Que mensagem. Para quê? Para atrair a popularidade, para aumentar o número da sua agenda. Cara, se Jesus não fez isso, por que que eu devo fazer? É simples. É simples. Mas as pessoas querem popularidade, querem notoriedade, não querem trabalhar com o processo do anonimato. A popularidade de Jesus não veio pela sua propaganda de marketing, pelo tráfego pago, pelo departamento de mídia que ele tinha. A popularidade de Jesus veio pelos feitos de Jesus. Jesus não precisava pedir para ninguém, vai, conte para todo mundo o que eu fiz. Não, muito pelo contrário. Ele falava, vai, não conte para ninguém. Porque melhor do que uma história contada para as outras pessoas, são as outras pessoas vendo a sua história sendo vivida. Melhor do que eu dizer, Deus mudou a minha vida, é as pessoas visualizando a minha mudança de vida. Só que hoje ninguém quer trabalhar no anonimato, né? As pessoas querem a popularidade. Pode falar, Amanda. Professor, deixa eu te falar, tá? Mas o que acontece? Aí eles usam de subterfúgio aquela passagem bíblica que fala que nós temos que honrar, né? Nós temos que honrar e ser honrados, isso é bíblico, né? Eu faço questão, eu prefiro os lugares que ninguém me veja, porque eu já tenho noção disso, de que quanto mais notoriedade, mais perseguição. Então eu entendi que eu no banheiro fico melhor, na cantina, né? Nada de, eu, não, eu prefiro que ninguém fale. Não fala que fui eu que fiz, não fala que fui eu que dei, não fala, porque quando eu estava assim, estava bom. Nossa, depois que você começa a fazer as coisas, trabalhar para Jesus, a gente sabe que a gente vai ter espinho, né? Não adianta. Mas o negócio fica pior, porque as pessoas estão querendo se mostrar, né? O que você está querendo fazer, acontecer, que quer ser melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que para mim isso muito me cabe. Eu estou seguindo esse exemplo aí de Jesus aí. Quanto menos Então, vista, nessa menos questão, abraço. Amanda, eu prefiro ficar na cantina, eu prefiro ficar no banheiro. A gente tem que ficar, nós temos que ficar no lugar no qual Deus nos chamou para ficar. Então, se Deus lhe chamou para ficar na cantina e no banheiro, fique na cantina e no banheiro. Entendedora que, mesmo lá, ao exercer um bom papel na cantina e no banheiro, você também pode ser perseguido. Eu chego no banheiro, né? Caramba, quem lavou esse banheiro? Amanda, parabéns, hein? Caraca, tá top! Amanhã já tem 10 pessoas na fila do gabinete para poder entrar na escala para limpar a privada do banheiro, só porque o pastor presidente elogiou você pela limpeza do banheiro. Acabou o sossego, acabou. Acabou o sossego. Entendeu? Então, cada um deve ficar naquilo que foi chamado. Quem canta, cante. Quem pregue, pregue. Quem ore, ore. Quem fique no banheiro, no banheiro. A ideia aqui é eu transformar o meu ministério, o local onde Deus me colocou para o exercício daquela função, e ao exercer a função, querer colher os louros daquilo que Deus me colocou para fazer, que é a autopromoção da execução daquela função. Entende? Então, quando eu torno algo que Deus me deu gratuito e promovo aquilo para que para o meu próprio benefício,
Eu estou fazendo o que Jesus não fez. Eu estou produzindo o que Jesus não produziu. E hoje o que mais temos é isso. Ah, mas não fala isso não, que isso dá problema. Isso aí é um problema Ah, seríssimo. dá Isso é um problema. problema seríssimo porque eu acho assim, que a pessoa, eu fui num culto uma vez, vou falar rápido, para não ser, e o pastor pregou muito. Um pastor que foi pregar. Quando ele acabou de pregar, o pastor nunca tinha feito isso. O pastor, irmão, eu já tirei a oferta, né? Mas eu quero tirar uma oferta de amor em prol desse varão. Ele tocou no meu coração para tirar uma oferta de amor em prol desse varão. Aí ele passou de novo salva, a oferta do dia é pro preletor, não porque ele não paga para ninguém pregar, que se cobrasse, ele não chamava mais, né? Mas ele dá uma oferta de amor, paga o transporte da pessoa, paga um lanche, que às vezes a pessoa vem de longe, né, etc. Ele dá uma oferta de acordo com o que Deus coloca no coração dele. Assim sempre foram as pessoas que foram lá. E quando ele acabou de pregar que o pastor deu, ele, irmão, vou falar com os irmãos quanto que deu, que Deus está mandando eu falar. Deu R$ 2.500. E essa oferta vai ser entregue na mão desse pastor. Porque eu não sei, mas Deus mandou eu entregar. Aí ele falou, pastor, posso falar? Eu falei, posso, pastor, estou 2 semanas sem gás. Não tenho nada na minha casa. O que o senhor fez aqui agora foi de Deus mesmo, porque eu estava precisando. Mas as pessoas hoje não entendem assim. Eles querem estipular valor, querem determinar conforme o tamanho da igreja, que você tem que ir, que você vai, arrumar essas 600, aqui dois andares, dá para comprar uns R$ 800. Agora tu imagina se Jesus fizesse isso, gente. Eu estava lascado. Tu imagina? A Bíblia diz que de graça você tem que receber. Não dizendo que o irmão tem que pagar uma vez, o irmão vem de longe, não tem carro. Ó, irmão, não posso pagar um carro para estar aqui a passagem do Uber. O irmão pode, o irmão ir, o irmão vir, o seu irmão pede que a igreja paga. Vamos pagar um lanche. Né? Às vezes a igreja tem que pagar oferta, mas a igreja pode fazer isso. Mas não, as pessoas não estão indo. Tem pessoas cobrando 30 mil, tem pessoas cobrando 100 mil para empregar numa igreja. Aí diz para mim que não é comércio. Eu falei, virou. Pregação virou comércio. Tem que assinar carteira. Cantou uma menina que foi criada comigo. Aí ela sempre louvava nos cultos de ação de graça que eu dou. Todo aniversário eu dou culto de ação de graça. Eu sempre chamava ela para louvar. Aí um dia ela botou um zap assim para mim: olha, Amanda, a partir de hoje, meu marido falou que eu vou ter que cobrar para poder ir. Eu falei: mentira. Ela falou: vou. Eu falei: então, minha querida, a partir de hoje, eu sempre fui como convidada. Sempre chamei como convidada. Você vai como convidada, você não é obrigada a louvar. Você não precisa louvar mais, não precisa. Deus não tocar no teu coração, você não louva. Eu falei, porque quando eu te chamava, que a maioria das pessoas que vão para o culto que a gente oferece são ímpios. Eu achei que você estava trabalhando para o céu. Você comia, você bebia, né? Eu dava o seu Uber para você ir e vir. Eu não entendi, mas amém. Porque hoje em dia é assim, pastor. Quem não começa cobrando, depois aquilo os olhos ficam tão ludibriados que eles começam a cobrar. E começam cobrando pouco. É 200, daqui a pouco é 600, daqui a pouco é 1.000, daqui a pouco é 3.000, para esse pessoal dos R$ 100.000 aí, que, né, tanto É. para louvar como. E isso atrai gente, porque, exemplo, você me convida para pregar na sua igreja. E aí eu vou pregar lá, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, que for 1 hora. E no final eu te cobrei 500, cara, eu ganhei R$ 500 a hora. Então eu trabalho 1 hora. Se eu pegar 4 agendinhas dessa por semana, é 2.000 por semana. 2.000 por semana. Domingo agora, Dia dos Pais, eu trabalhei no Uber de 11 da manhã até 1 hora da manhã. Eu comi uma cavaca na hora do almoço. Que 3 horas da professor? tarde. Uma cavaca. Para ganhar 500. Então, trabalhei meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. 1 hora da manhã. Quase 13 horas de serviço. Para ganhar R$ 500. Sem almoço.
sem Feliz Dia dos Pais, né? Então, assim, eu vou botar a agenda aberta, porque eu prefiro trabalhar 1 hora ganhar 500 do que trabalhar 13 para ganhar 500. Mas o senhor não concorda comigo que se for para você, igual esse irmão, Olha, eu ele concordo que trabalha. você tem que dar, Se sim, for, uma oferta para a pessoa. se, É se bíblico. for para você, Eu não sim, posso mas você estabelecer um valor. isso. Mas se Deus quiser que você viva só disso, só da Não é obra, pecado também. ele vai, então, ele vai suprir. Você Sim, não precisa, você não precisa botar para a igreja tal 600, para a igreja tal 800, para a igreja tal 2000. não, Você não precisa. Porque não. hoje em dia o que chama as pessoas realmente é isso. Pregador famoso, cantor famoso, aí lota a igreja. As pessoas não estão indo mais para ouvir a palavra, como acho que a Elaine falou, a verdade, né? Eles vão para poder receber bênção, chave, carro, casa e etc. Infelizmente, né? Exatamente. Esse é o evangelho da igreja brasileira. Amém, pessoal? Concordo com você em gênero, número e grau, Amanda. Beleza? Vamos orar para nós terminarmos nossa aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos orar. Amanda, é triste. Infelizmente, as coisas são assim. Vão continuar assim quanto Jesus, até Jesus voltar. Se permanecer assim, vamos dar glória a Deus. Mas tem uma triste notícia. Vai piorar. Entendeu? Vai piorar. Ao ponto de, daqui a alguns dias, ou alguns anos, ou alguns meses, o que mais você vai ver pelas ruas são igrejas, e não casas de oração. Porque é uma diferença muito grande em você ter uma igreja ou uma casa de oração. Entendeu? Pode falar, Elaine. Eu concordo muito com a Amanda, com o que a Amanda falou. Só que em certos momentos dá até medo, porque, como o senhor falou, é entrega na mão de Deus. Só que nessa balança de Deus, não tem pecadinho ou pecadão. Tanto é pecado o que eles fazem, quanto os meus pecados também. Então aqui a gente fala e desabafa e tudo mais, mas eu confesso que fora daqui eu tenho até medo de falar, porque é como se a gente não. É errado, claro, julgar e tudo mais, mas a coisa é tão vista como certa que o seu entendimento é totalmente errado. Então a gente fica com medo de falar, sabendo que em certos momentos está pecando sim, porque está julgando, está criticando, quando deveria estar só orando, intercedendo e pedindo para essas pessoas, e a gente também, nos nossos pecados, ter entendimento, mas é complicado, porque o que a gente vê como errado se torna uma verdade absoluta. Você é voto vencido. Exato. Você é voto Então é vencido. melhor falar, como eu aprendi hoje. Entendeu? Orar, Vamos orar. pegar a mão de Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós queremos render graças ao teu santo nome, por essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença, oferecendo ao Senhor este culto didático. Muito obrigado por cada assunto que aqui foi abordado, por cada opinião que aqui foi expressada. Senhor, como bem disse a sua filha, aqui é um espaço onde nós temos a oportunidade de falar coisas que, de repente, no nosso dia a dia, em um ambiente congregacional, não seria possível fazer esse tipo de reflexão. Nos ensina, Senhor, a refletirmos melhor sobre a nossa fé, para que por meio da nossa atitude ou postura ou estilo de vida, nós possamos encontrar
ou alcançar outras pessoas, não por meio das nossas palavras, mas por meio das nossas ações, mas por meio da nossa postura, por meio da nossa atitude. Nos ensina, Senhor, a ser parecido a cada dia mais com o Senhor. É difícil, nós temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agimos, na grande maioria das vezes, pela emoção, pelo espírito de vingança, de tentar se justificar, de não querer ficar por baixo. Nos ensina, Senhor Deus, a fazer como o Senhor fez, a agir como o Senhor agiu. E não nos permita, Senhor, fazer coisas que o Senhor não fez. E nos instrui a nos comportarmos da forma como o Senhor se comportou, ao ponto de nós termos condições de declararmos o que o apóstolo Paulo declarou lá na carta à igreja de Éfeso, que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Que nós possamos chegar a este patamar que Paulo chegou, ao ponto de dizer que quando ele se olhava, ele visualizava o próprio Cristo por meio da fala, do pensamento e das atitudes. Então, nos ensina a vivermos dessa forma, para que nós venhamos dar esse testemunho da nossa vida, dizendo que não nos enxergamos mais, mas quando nos olhamos, quando nos ouvimos, conseguimos ver e ouvir a Jesus por meio de nós mesmos. Assim eu oro, Senhor, entregando a vida de todos aqui nas suas mãos, daqueles que não puderam estar presentes, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz, tá bom? Orem Amém. sempre Tchau. uns pelos Amém. outros. Amo a vida de vocês, tá? Tchau, tchau.